Olá Brasil, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a notícia é urgente para você. Finalmente as Forças Armadas decidem reagir à fala absurda de Gilmar Mendes e pedem a cassação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes achou que estava com a corda toda e decidiu atacar os militares. Disse que os militares se associaram ao genocídio do povo brasileiro. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal criticou duramente as Forças Armadas por participarem, segundo ele, do desmonte do Ministério da Saúde em plena pandemia de coronavírus. As palavras do ministro, que houve reação imediata do alto comando militar, foi: não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. É preciso dizer isso de maneira muito clara. Ouça o que o ministro disse. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr fim a isso. Essa foi a fala clara, como ele próprio disse, do ministro Gilmar Mendes. A acusação dura e o ataque fortíssimo à ala militar do governo Bolsonaro, mas claro, a reação da defesa precisou ser mais dura. Não valia somente as notas emitidas pelo Ministério da Defesa. Agora a situação ficou crítica e até Toffoli está entrando nessa briga. A defesa já havia rebatido a declaração de Gilmar Mendes no sábado, apontando apenas as ações da pasta no combate à pandemia. A resposta foi vista como muito fraca pelos militares, mas também por nós. Foi uma reação acanhada, apesar da riqueza de dados sobre o excelente trabalho das Forças Armadas no apoio do combate ao coronavírus, disse um auxiliar no Planalto. Já a nota publicada nesta segunda-feira foi melhor recebida na caserna. Teve um tom proporcional ao tamanho da agressão sofrida pelo Exército. A resposta foi justa e perfeitamente cabível. Talvez coubesse ainda uma representação ao Senado pedindo a cassação, disse o general que atua dentro do Planalto. A fala dele poderia, no mínimo, caracterizar o crime de calúnia contra o Exército, uma instituição de Estado, e contra quem ele acusa o Exército de estar associado. A decisão de uma nova nota aconteceu após a pressão de militares para que o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, reagisse de forma mais dura. Durante todo o fim de semana, houve uma discussão da reação necessária. O general da Ativa disse ainda que ficou claro na fala do ministro do Supremo Tribunal Federal de que ele tinha uma intenção deliberada de atingir as Forças Armadas. Quando o homem, na posição dele, se refere ao Exército do modo como se referiu, ele sabia o que estava fazendo. No Planalto, o receio de que o novo episódio acirre os ânimos e acenda a crise entre os poderes é transferido para o Supremo Tribunal Federal. Gilmar não está preocupado com a pacificação e a harmonia e a independência entre os poderes. É um erro se preocupar com a ditadura dos coturnos, pois o que vivemos é a ditadura da toga, disse um auxiliar. Na nota, o ministro da Defesa e os comandantes das forças afirmaram que a declaração de Gilmar era uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana, e que o ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. O Ministério da Defesa informou ainda que vai encaminhar uma representação ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para a adoção das medidas cabíveis. O texto ainda está em fase final e passará por uma vistoria da área jurídica da pasta antes de ser encaminhado. A expectativa é que ele seja protocolado imediatamente. Militares de dentro e fora do Planalto se dividem em relação à postura que será adotada por Aras. E eu quero saber a sua opinião. Aras vai agir da forma esperada diante desta manifestação da defesa, do Ministério de Defesa, ao ataque sofrido pelos militares através da pessoa de Gilmar Mendes? Eu quero saber a sua opinião, porque Toffoli já começa a agir. O desespero chegou e Toffoli começa a ligar
desesperadamente paramilitares e tentar conter a crise após as declarações de Gilmar. Crise esta que pode levar à cassação do ministro Gilmar Mendes. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, ligou imediatamente para o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e para o ministro da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, com a finalidade de apagar o incêndio que teve início com as declarações do Gilmar Mendes a respeito do Exército Brasileiro. No telefonema, Fernando Azevedo, Toffoli ressaltou que a visão do ministro Gilmar Mendes não representa o pensamento do Supremo, que atua com os demais poderes para amenizar os impactos da pandemia. A iniciativa de Toffoli foi bem recebida no Executivo. No entanto, os interlocutores do governo e dos militares ainda esperam um pedido de desculpas e não desistiram de acionar o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E mais, esperamos que também acionem o Senado Federal. E se este Senado realmente trabalha em defesa do povo brasileiro, o que infelizmente nós não conseguimos mais acreditar, eles farão valer o pedido da ala militar, que é a cassação de Gilmar Mendes. Será que finalmente chegou o momento de começar a punir as falas incabíveis que atacam militares, que atacam o povo brasileiro e que, sim, vão contra a nossa democracia? O vice-presidente Hamilton Mourão também entrou nesta guerra e ele afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, passou a linha da bola e forçou ao encarar militares na saúde em meio à pandemia de coronavírus. O ministro Gilmar Mendes não foi feliz. Aí vou usar, como eu avisei aí outro dia, uma linguagem do jogo de polo. Ele cruzou a linha da bola ao querer comparar com genocídio o fato das mortes ocorridas aqui no Brasil na pandemia. Querer atribuir essa culpa ao Exército porque tem um oficial general do Exército como ministro interino da Saúde. Ele forçou uma barra que agora está criando um incidente com o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa há pouco soltou a nota rebatendo esta questão e talvez até acione a PGR no sentido de interpelar o ministro. Acho que a crítica vai ocorrer, tem que ocorrer. Ela é válida, mas o ministro ultrapassou o limite da crítica aí. Fez uma acusação séria. O vice-presidente Hamilton Mourão mostrou aqui que o Exército, sim, tem que reagir. O alto comando do Exército decidiu mostrar a Gilmar Mendes que ele não pode usar do lugar onde está, da cadeira onde está sentado, para atacar desta forma tão vil e tão inescrupulosa o Exército Brasileiro e as Forças Armadas. O que nós temos visto é uma pressão muito grande para que Bolsonaro tire um militar do comando da saúde. Mas o que nós já vimos é que quando não tinha um militar, milhares de vidas estavam sendo perdidas, o caos estava sendo instaurado e agora que o governo finalmente tem o controle da situação, eles vêm com força total para tentar desestabilizá-lo novamente. Mas isso não vai acontecer porque o povo brasileiro está unido e finalmente as Forças Armadas podem pedir a cassação de Gilmar Mendes. General Heleno, claro, veio novamente a público mostrar que reafirma o apoio à nota do governo emitida, onde nós vemos aqui um pedido a Aras, a PGR, para que tome as medidas cabíveis. Comandantes das Forças Armadas, em resposta à injusta agressão sofrida pelo Exército Brasileiro, em entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é apoiada pelo general Heleno e todo o Brasil. Eu acredito que todo o Brasil está apoiando esta nota oficial que agora veio de forma mais dura. E dentro do Planalto já se fala em acionar também o Senado Federal para a cassação de Gilmar Mendes. Toffoli está apavorado e eu quero saber a sua opinião. Então compartilhe muito este vídeo e vamos informar todo o Brasil para que o povo brasileiro esteja nesta luta também com o Exército Brasileiro. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.